Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 4 de agosto do ano de 2022 e pelo calendário judaico estamos no dia 7 do mês Av do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal para que nós possamos estar bebendo desta água límpida, água pura, que exatamente tem por finalidade elevar-nos às alturas no conhecimento da verdade, do único Deus, o único Criador, o único Salvador. Então, a Ele, o único soberano dos mundos, é realmente a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa reverência. Então, amados, estamos aí com a nossa Parashá semanal, Devarim, o princípio do quinto livro, o último livro dos 5 livros para a nossa, para a conclusão do nosso ciclo dos estudos de Torá do ano 5782. Hoje nós estamos aí então na quinta-feira, quinto dia da semana, que é o quinto dia para o Shabat. Então nós estaremos falando sobre a quinta aliá, a nossa quinta leitura da nossa Parashá da semana. Baruch Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel tem uma palavra para nós no princípio da nossa aliá de hoje, que nos fala sobre água. E nós temos também, além dos comentários do Rebbe, dentro da aliá, da leitura de hoje, a quinta leitura, nós teremos também a palavra final do nosso Rebbe, nos falando sobre a questão de antecipar o amanhã, antecipar o futuro, né? E nós vamos ver aqui, né, rapidamente os comentários, né, que os nossos mestres trazem com referência, né, às 10 nações que nós temos aí pela frente. 7 nações que estão em Canaã, a terra prometida, na qual, de fato, Deus ordenou, né, fazer a guerra contra eles e expulsá-los da terra. E temos outras 3 terras, né, que estão mais reservadas exatamente para os dias de Mashiach, onde o território de Israel, geograficamente, e dentro de medidas de fronteiras, né, nos dias de Mashiach, as fronteiras de Israel se estenderão muito além do que hoje você conhece aí dentro do famoso Mapa Mundi, né? Então, vamos aí iniciar então com a água. O Rebbe diz assim: afinal de contas, as águas não podem afogar a alma, mas só elevá-la acima delas, porque, na verdade, é esse o propósito para o qual foram criadas as águas. Então, o Rebbe primeiramente nos fala exatamente dentro do campo físico, do nosso campo da natureza, né? Então, dentro desta natureza, nós temos aí exatamente a questão das águas, né? Então, as águas normalmente, né, pela sua lógica, o sentido dela é elevar, né? Estar acima dela, né? As águas, ela tem por objetivo nesse sentido, né? Elevar, né? Então é o famoso vamos boiar, né? Boiando sobre as águas, né? Então, nessa visão da natureza e dentro dessa visão lógica, né? Não estamos falando do campo negativo, as pessoas que se afogam, etc. e tal. Estamos falando dentro do campo positivo. E então, nesse sentido, o que acontece? As águas não podem afogar a alma. Agora nós vamos ver a questão espiritual. Então, as águas não podem afogar a alma. Agora nós precisamos distinguir o que são essas águas que não podem afogar a alma. Ou seja, a Torá, ela também é comparada às águas. Então, nesse aspecto, as águas da Torá, a sua palavra, seus ensinamentos,
seus mandamentos não podem afogar a alma. Nesse sentido, o Rebbe está dizendo que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com todos os seus ensinamentos, bem como com todos os seus mitzvot, os seus mandamentos, isto não é para afogar a alma do ser humano. Muito pelo contrário, é para elevar cada alma acima do seu nível natural. Então, portanto, a Torá, que é comparado às águas, ela tem por objetivo realmente fazer com que o ser humano tenha a sua alma fortalecida, que ela seja vivificada pelas águas da Torá e sejam elevadas as nossas almas. Então, nesse sentido, nos fala que, na verdade, esse é o propósito para o qual foram criadas. Ou seja, a Torá, criada por Hashem, o único autor realmente da Torá, o objetivo dele é fazer com que toda alma humana seja elevada. Que toda alma humana possa realmente boiar sobre as águas, no sentido de, como diz Ezequiel lá, capítulo 47, né? Eis que o profeta viu entrando num rio. Primeiramente, as águas davam pelos seus artelhos, joelhos, cintura, e depois de um certo momento, as águas, à medida que ele ia adentrando, as águas davam sobre os seus ombros. E então, a partir desse momento, diz o profeta, não havia como mais andar, era preciso nadar, né? E dentro desse aspecto significa elevar-se, boiar, estar sobre as águas. Então, dentro desse campo espiritual, é a mesma coisa para nós. Primeiramente, as águas da Torá davam pelos artelhos, os nossos pés. Significa que são os primeiros passos que nós, de fato, damos a partir do momento que nós abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, são os primeiros passos da nossa jornada. E aí, então, a orientação rabínica faz toda a diferença. E à medida que a pessoa ela vai cada vez mais se aprofundando nos estudos, no conhecimento dos mandamentos, das 7 leis de Noah, ou 7 leis universais, né? A techuvá diária, as suas tefilot, as suas preces diárias, a sua tzedaká. Então, à medida que vai adentrando por este rio, adentrando nestas águas, então, cada vez mais a pessoa vai sendo fortalecida, vai se envolvendo e a sua alma não se afoga. Ou seja, cada vez mais ele fica com mais sede da verdade, da palavra, dos mandamentos, do conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Salvador, o único e verdadeiro caminho que leva à redenção final com Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, por isso, significa simplesmente o quê? Não deixe de ler, estudar, ouvir, assistir os estudos de Torá, para que mais e mais estas águas possam te elevar mais perto, mais próximo de Deus. Ok? Baruch Hashem. O nosso shalom vai para a Chanile Ferraz, o Davi Martiniano de Lima, a Olga Alencar Fausto, São Paulo, capital. Claudineia Alves de Agudos, aqui a nossa região de Bauru. Então, Claudineia Alves, né? Entre em contato conosco aí pelo Zap, ok? Que nós estamos aí prontos para ajudar realmente nesta jornada, ok? Pedro Reis Silva, de São Carlos, interior de São Paulo. A Jaqueline, da Planta Terapia, né? Ela se identifica como Planta Terapia, né? O seu slogan,
de identificação, igual a Cibele Ludmilla, né? Tem aí Por um Mundo Melhor, né? A Cibele lá de Portugal. Então a Jaqueline, Plantaterapia, né? Ela mora aqui nas proximidades, né, de Bauru, na cidade de Ipauçu, né? O irmão da Jaqueline, ele é emissário, sabe aonde, gente? O irmão dela, o Alexandre, ele é emissário lá no Japão, né? Ele é o emissário que o Rav Yaakov, né, nomeou para ser ali o líder local lá no Japão. Tá vendo só como que o mundo ficou pequeno? Então a Jaqueline de Ipauçu e o irmão dela, o Alexandre, o nosso emissário lá no Japão. Então também a nossa saudação, o nosso shalom, bem como também o casal lá, a Fátima e o Oswaldo Sato lá do Japão, né? O nosso shalom, as nossas saudações. Vamos mandar também lá para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o casal Solange Silva e o seu marido Carlos Alberto, né? Shalom para o casal lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Valbevan Oliveira, da cidade Picos, no Piauí. A Michael Alves Suzuki, de Porto Velho, Rondônia, né? Esse já está aqui no nosso Brasil, lá pro lado norte, né? Lá praticamente extremo norte, né? Rondônia, né? Também temos aí o Van Guston, né? Só essa identificação. Também ao casal Maristela Maciel e Ronaldo Pereira, da cidade de Raul Soares, em Minas Gerais. O João Alves, o Carlos Magno Andrade Reis, da cidade de Simões Filho, Bahia. Martina, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. O Ed Benenor e a sua noiva Sandra Helena, de Taubaté, Grande São Paulo, né? A Delci Manuela José, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o Jeová Medeiros Alves, da cidade de Acaraú, lá no Ceará. Então, aos nossos amados aí, o nosso shalom, ok? A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. O Hamilton José Bairros, né, de Joinville, né, Florianópolis, Santa Catarina, né, que está por aí. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, né, estamos aí em conexão. A Edina Silva, daqui de Bauru, também, né, do nosso grupo aqui de Bauru e região, ok? A nossa quinta leitura de hoje, ela está no capítulo 2 de Devarim, Deuteronômio, a partir do versículo 2 até o versículo 30, nós temos aqui a respeito da conquista da terra, a terra prometida. Então aqui tem os nossos comentaristas, eles trazem comentários, né, resumidos, simples e bem objetivos sobre a questão da conquista dessa famosa terra prometida. Então, diz assim, naquele momento Deus falou dizendo, circundaste a área ao sudoeste deste monte tempo suficiente. Lembra que nós vimos o dia de ontem, né? Que eles circundaram o mesmo monte por 19 anos. Agora virai para o norte e viajai a Kadesh, na fronteira de Edom. Pede passagem aos edomitas através do país deles. Simultaneamente ordena ao povo dizendo, estáis prestes a cruzar a fronteira da terra de vossos parentes, os descendentes de Esaú, né? Esaú era o tiozão, né, da galera aí, né? Irmão de Jacó, né, o pai das 12 tribos de Israel. Então, os descendentes de Esaú que habitam no monte Seir, e eles vos temerão. No entanto, tomai muito cuidado, não os provoqueis, porque não vos darei agora de sua terra, nem sequer um passo. Porque já dei o monte Seir a Esaú,
e a seus descendentes como herança temporária de Abraão. Somente no futuro herdareis a sua terra. Então essas terras aqui, né, elas estão reservadas para os dias de Mashiach, ok? Então é para o futuro. Então não os provoqueis. Lembrem que aqui são os descendentes de Esaú, Edom, né? E não esqueçam que Roma vem da descendência de Esaú e de Edom, ok? A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo, também chegando por aí, shalom, shalom. Verso 6 do capítulo 2 de Deuteronômio: podereis comprar comida deles com dinheiro para comerdes, e podereis também comprar água deles com dinheiro para beberdes. De fato, deves comprar comida deles, para mostrar que Deus, teu Deus, te tem abençoado em tudo que fazes, e assim enriqueceste. Como sabes, ele tinha profundo conhecimento de tuas necessidades durante tua jornada por este grande deserto. Não te faltou nada ao longo destes 40 anos em que Deus, teu Deus, tem estado contigo. Então aqui Moshe está falando de forma bem clara a esta nova geração. Deus nunca vos abandonou, mesmo no meio a vossa rebeldia. Deus nunca vos abandonou, né? Como vimos também no transcorrer desses últimos 10 dias, né? Deus, ele permanece todo o tempo amando você. Independe da sua posição social, da sua posição espiritual. Deus permanece amando você. Ah, mas e o bravão lá, o perverso lá? Ele continua amando. Aquele que não quer nada com Deus, ele continua amando. Lembra daquele famoso ditado que é muito conhecido? Enquanto há vida, há esperança. Então é mais ou menos por aí, entendeu? Deus, ele dá sempre o seu amor a todo ser humano, para que ninguém possa dizer que Deus nunca lhe amou. Deus, ele dá oportunidades a todos os seres humanos, para que ninguém possa dizer que Deus foi injusto e que não lhe deu oportunidade nenhuma. Entendeu? Por que Deus, ele permanece amando o ser humano e porque ele é justo? É isso daí. Continuando, versículo 8. Porém, apesar de nossas propostas pacíficas, os edomitas não vos permitiram passar por sua terra. Então, nos fomos de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitavam o Monte Seir. E voltamos, seguindo para o sul, pelo caminho de Aravá, a planície que se estende para o norte, rumo a Kadesh. De Eliat a Etzion-Gever, e viramos para o leste e passamos pelas fronteiras meridionais de Edom e Moabe, em direção ao deserto de Moabe. Quando nos aproximávamos de Moabe, Deus me disse: não importunes os moabitas, provocando-os para a guerra, pois não te darei de sua terra como herança, visto que dei Moabe e o distrito sede de sua capital, Ar, aos descendentes de Lot, como herança temporária de Abraão. Essa foi a segunda recompensa que Lot obteve por sustentar a mentira de Abraão aos egípcios, de que Sara era sua irmã e não sua mulher. À primeira vista foi ser salvo da destruição das cidades da planície, quando ele na guerra lá contra os reis, ele foi levado cativo, né? E contudo podes atemorizá-los, atacá-los de surpresa e saqueá-los, porque eles continuam imitando a imoralidade e falta de recato de seu ancestral, a filha mais velha de Lot. A filha mais velha de Lot, né, a que não tinha nenhum recato, né?
ela que induziu, né, a sua irmã mais nova a embriagar o pai e deitar-se com ele, né, porque ela achou que todos os seres humanos tinham sido extintos com a destruição das campinas de Sodoma e Gomorra, né? Então ela disse, né, sobre a questão de trazer descendentes para o seu pai, né? Então, dentro desse aspecto aí, a intenção era nobre, de dar continuidade à linhagem do seu pai, ok? A Torá ainda não tinha sido outorgada, apesar que o fato em si era imoral do mesmo jeito, né? Mas, devido à ação nobre, né? Vejam bem que dali vem, né, a irmã mais nova, onde vem a ser o pessoal de Moabe, os moabitas, onde vem Ruth, a moabita, avó de David, ok? Então, essa questão aí nobre, ela se firma realmente com Ruth. Os Emim antes habitavam ali no território hoje ocupado por Moabe, os moabitas, né? Era um povo tão grande, numeroso e alto quanto os gigantes que viveram antes do dilúvio. Embora os Emim tecnicamente não pertencessem aos Refaim, eram mesmo assim denominados de Refaim, porque todos que os viam ficavam debilitados por causa do medo, como os gigantes, descendentes daqueles que viveram antes do dilúvio, que eram denominados de Refaim, porque todos que os viam ficavam debilitados por causa do medo. Similarmente, os moabitas chamavam esses antigos habitantes de sua terra de Emim, né, que vem do radical Eimá, que significa terror. Então, realmente, a aparência, né, deles eram semelhante aos Refaim, né, os gigantes, né, e causava muito medo, muito pavor. Então, o verso 12 agora, a condição da terra de Moabe é, portanto, semelhante à do Monte Seir. Os Oreus antes habitavam no Monte Seir, e naquela época podíeis conquistá-lo. Mas os descendentes de Esaú, gradativamente se apossaram desta porção de terra. Por isso os destruíram e se assentaram no lugar deles. Assim como recentemente fizeram os israelitas, vós, a terra de sua herança que Deus lhe deu, quando derrotasse Sihon e Og. Visto que eu dei esse território aos edomitas, não podeis mais conquistá-lo. Então é outra porção que fica reservado para os dias de Mashiach. Agora vos levantai e atravessai o rio Zered. Então atravessamos o rio Zered. O tempo que passamos viajando depois que partimos de Ritmá, do outro lado da fronteira, a partir de Kadesh Barneia, até atravessarmos o rio Zered, foi de 38 anos. Tivemos de atrasar nossa chegada à terra prometida, até que toda geração de homens de idade suficiente para ir à guerra acabasse de ser retirada do acampamento, morrendo todos eles, como Deus lhe jurara que aconteceria. Alguns deles tiveram morte natural, porém Deus também interveio diretamente contra aqueles a quem isso não ocorreu, a fim de eliminá-los prematuramente do acampamento, até que todos acabaram morrendo nesse período relativamente curto, permitindo-vos prosseguir rumo à terra prometida. Só recordando, essa daqui é a geração dos 600 mil homens, né? Contados a partir de 20 anos até os 60 anos, ok? Então Deus continuou a comunicar-se comigo nesses 38 anos, continuou Moshe dizendo, porém de maneira mais fria. Foi só quando todos os homens da idade suficientes para ir à guerra acabaram de morrer, e assim foram retirados do povo. Então, até terminar aquela geração, Moisés fala que Deus ele já
não falava com ele na mesma intensidade anterior, até acabar o último homem daquela geração, né, daquela grande rebelião. E Deus novamente me falou de modo amigável. Agora, Moisés está dizendo, agora, como morreram os 600 mil homens, então agora Deus está falando comigo de forma mais amigável, né? Hoje atravessarás o rio Arnon, que fica mais a oeste, é a fronteira norte de Moabe, e do distrito sede de sua capital, Ar, né? A capital de Moabe era Ar. Quando te aproximares da área de fronte aos amonitas, não os importunes, nem os provoques de maneira alguma, porque não te darei nenhuma parte da terra dos amonitas como herança, pois já a dei a eles, os descendentes de Ló, como herança temporária de Abraão. Pela mesma razão que me fez dar Moabe aos moabitas. Porém, embora eu tenha permitido afligir os moabitas, aterrorizando-os, atacando-os de surpresa e saqueando-os, não agirás assim com os amonitas, porque sua ancestral, né, a filha mais nova de Lote, não era tão despudorada e imoral quanto a ancestral dos moabitas, a filha mais velha de Lote, e portanto imitando-a. Os amonitas não se comportaram tão imoralmente quanto os moabitas. Amon também é considerado terra dos Refaim, porque os Zuzim, né, um povo igualmente denominado Refaim, também por causa da sua aparência, antes habitaram nela. Os amonitas chamam-no Zamizumim. Os Zuzim eram um povo tão grande, tão numeroso e tão alto quanto os gigantes que viveram antes do dilúvio, mas Deus os destruiu. E então os amonitas os desapossaram e assentaram-se ali em seu lugar, assim como ele fez pelos descendentes de Esav, que habitam no Monte Seir, quando destruiu os Oreus. E eles então os desapossaram e assentaram-se ali em seu lugar, onde vivem até hoje. Em ambos os casos, os dos Oreus e o dos Zuzim, a presença dos atuais habitantes da terra a torna zona proibida para vós. Fenômeno inverso ocorreu na área litorânea da fronteira ocidental da terra prometida. Os Avim eram os habitantes das cidades abertas ao longo de toda essa região da fronteira sul para o norte, até Gaza. Eles pertenciam aos filisteus, com os quais Abraão fez um pacto, que deveria impedir-vos de conquistar seu território. Os caftoreus, porém, que provêm de Cafitor, destruíram os Avim e assentaram-se ali em seu lugar, visto que não há pacto com os caftoreus. Agora vos é permitido conquistar o seu território. Continuando, né, capítulo 2, verso 24. De todo modo, nem toda a terra do rio Arnon é zona proibida para vós. Sihon, o Amorita, conquistou grande parte dela, e a Amon e Moabe. Portanto, levantai-vos, parti e atravessai o rio Arnon. Vê, entreguei em tua mão Sihon, o Amorita, e rei de Heshbon, e sua terra. Começa a tomar posse dela e provoca-o para a guerra. Hoje começarei a pôr o pavor e o medo de ti sobre todas as nações que habitam debaixo de todo o céu. Isto é, sobre todas as nações da terra, as quais ouvirão relatos sobre ti e tremerão e se amedrontarão por tua causa. Apesar de Deus não me ter ordenado explicitamente que oferecesse a Sihon a opção de coexistência pacífica,
eu mesmo assim o fiz, embora fosse óbvio que Sihon a recusaria. Na verdade, eu estava seguindo o exemplo dado por Deus no deserto do Sinai, quando ele ofereceu a Torá, que existia antes da criação do mundo, e assim, logicamente, deveria ser lei para todos, aos descendentes de Israel e Edom, né? Embora soubesse de antemão que a rejeitariam. Em seguida, também o exemplo dado por Deus quando me enviou do deserto para apresentar propostas pacíficas ao faraó, apesar de que, como Criador onipotente, que existia antes da criação, ele podia aniquilar os egípcios com facilidade e instantaneamente. De maneira similar, embora eu soubesse que, com a ajuda de Deus, venceríamos Sihon sem dificuldade, fiz-lhe propostas pacíficas. Então enviei mensageiros a Sihon, rei de Heshbon, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, permanecerei na terra, não me virarei para a direita ou para a esquerda. Tu me venderás comida em troca de dinheiro para eu comer, e me darás água em troca de dinheiro para eu beber. Só passarei a pé. Vende-me comida e bebida, assim como me fizeram os descendentes de Esaú, que habitam no Monte Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até eu atravessar o rio Jordão para a terra que Deus, nosso Deus, nos está dando. Mas Sihon, rei de Heshbon, não quis deixar-nos passar por ele, porque Deus, teu Deus, endureceu seu espírito e obstinou seu coração, para que ele pudesse entregá-lo em tua mão, e assim viesses a possuir sua terra, como acontece hoje. E aqui nós encerramos então a nossa quinta aliá, né? Então vimos aí um pouco dos resumos, né, das nações que estão aqui. Amanhã vamos ter continuidade com referência a isso, né? Amanhã no sexto dia da nossa leitura, mas para conhecimento aí no sentido técnico da palavra, por assim dizer, né? Os povos e as terras ali realmente concedida ao povo judeu, e as terras não concedidas ao povo judeu, né? Sendo que as 3 terras não concedidas estão reservadas para o futuro. E é exatamente nesse aspecto que o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala sobre a questão de antecipar o futuro, de antecipar o amanhã. Então, nós temos aí realmente 10 cidades diante do relato bíblico, né? E essas 10 cidades, elas estão conectadas com os 10 poderes da alma do ser humano. Então, o nosso Rebbe, ele diz assim: esses 10 poderes da alma humana, ela está dividida em 3 poderes intelectuais, e 7 poderes emocionais, que estão conectados com as emoções humanas. No sentido espiritual, as 7 nações canaanitas correspondem às 7 emoções, enquanto as nações de Edom, Amon e Moabe, adjacentes à terra de Canaã, correspondem às três facetas do intelecto. Já está no intelecto aqui, e elas estão reservadas, essas 3 terras, para os dias de Mashiach, ok? Então, nesse sentido, o fato de Deus nos ordenar a conquistar as 7 nações canaanitas, mas proibir-nos de conquistar as outras 3 nações até a era messiânica, significa que, até então, nos é possível refinar por completo apenas as nossas emoções, mas não o nosso intelecto. Então, a princípio, né, fica bem patente, bem claro. Os 7 poderes da alma
que estão conectados com as emoções, os poderes emocionais da alma humana. Então, nesse sentido aqui, Deus está mostrando de forma bem clara que, assim como o povo judeu entrou na terra prometida e dominou as 7 nações ali existentes, também aplicando isso dentro do nosso campo espiritual e prático, nós temos condições de dominar as 7 emoções da nossa alma, certo? Então, é uma questão de posse. Então, as 7 emoções da nossa alma, né, entram aí dentro de uma configuração, né, como a terra prometida a ser conquistada. Então, por isso, quando se fala sobre razão e emoção, é para que possam entender esta realidade, né? Então, nós podemos conquistar a nossa terra prometida, as 7 emoções da alma. Então, significa que nos é possível refinar por completo, né, as nossas emoções, mas não o nosso intelecto por completo, né? Então, a nossa parte emocional, ela tem como termos uma conquista, né, sobre ela e refinar bem as nossas emoções. Quanto à questão do nosso intelecto, né, o domínio nosso sobre ele é de uma certa forma parcial, não completa, não tão profunda como é a questão das emoções. Então, por isso, né, agir com a razão e não com a emoção é o desafio. Assim nós vamos conquistando de fato as emoções, disciplinando, colocando ela no seu devido lugar, para não haver apetites desordenados. E ao mesmo tempo, né, nem que ainda não há como purificar plenamente o nosso intelecto, mas nós vamos aí, de uma certa forma, dominando mais o intelecto até alcançarmos a plenitude nos dias de Mashiach, ok? Então, dessa forma, as nossas emoções são geradas e governadas pelo nosso intelecto. Podemos usar nosso raciocínio para ensinar a nós mesmos o que devemos amar e odiar. Então, nesse sentido aqui, né, o Rebbe está dizendo que nós temos como refinar a nossa alma. Nós temos como realmente dizer a ela através de um raciocínio lógico, né, o nosso raciocínio, o que devemos amar e o que devemos odiar, desprezar, né? Então, é uma questão de você diariamente exercer esse poder sobre as emoções. Então, é algo que nós vamos conquistando no nosso dia a dia. Você não conquista da noite para o dia, ok? Contudo, à medida que nos aproximamos da era messiânica, podemos sentir o gostinho de nossa futura conquista do intelecto. De que forma? Estudando os ensinamentos, realmente, tanto da Torá, como os nossos mestres do Hassidismo trazem para nós, né? Através de ensinamentos mais profundos e mais elevados da Torá, e etc. Né? Com estes ensinamentos que despertam, né, os aspectos mais elevados de nossas almas, poderemos começar a retificar, a corrigir o nosso próprio intelecto e as nossas emoções. Então, nesse sentido aqui, quando o Rebbe diz antecipando o amanhã, antecipando o futuro, é você trabalhando diariamente com as suas emoções e com o seu intelecto. Dessa forma, você está realmente fazendo a vontade divina, você está conquistando, né, não plenamente, mas numa grande medida, você está conquistando as emoções, o setor das suas emoções e uma boa parte ainda do setor do intelecto. Então, quando nós nos dedicamos a isso diariamente, de que forma? Vimos ali o estudo da Torá, as 7 leis universais para os não-judeus, mais as próprias mitzvot, né, que estão na Torá. Também, né, a nossa techuvá,
o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, as nossas preces diárias, a nossa tzedakah. Então esses 5 pilares é para que nós possamos aí realmente estarmos já no caminho, no sentido do refinamento, tanto do intelecto como das nossas emoções, razão e emoção. Então, por isso, antecipando o futuro, significa aquilo que vai ser vivenciado plenamente nos dias de Mashiach, que você já possa começar a viver agora. Como diz o nosso Rebbe, né? Sentir o gostinho, né? Da nossa futura conquista, que é o quê? A nossa conquista sobre o nosso intelecto e as nossas emoções, para estarmos aí no centro da vontade de Deus, ok? Então, por isso, amados, né, com essa palavra do Rebbe, nós vamos ficando por aqui, e nessa certeza, mesmo nos dias atuais, nós temos condições de podermos tomar posse das 7 nações, tomar posse das 7 emoções da nossa alma. E as outras 3 nós irmos trabalhando também no nosso dia a dia. Então, na realidade, está em cada um de nós o dizer sim para Deus e se pôr em frente, em marcha, nesta jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, obedecendo ao santo querer do nosso Deus. Então, por isso, né, não vamos aí ficar patinando, não vamos ficar aí patinando, né, naquilo que Deus já nos deu. Então, o Eterno disse, né, aqui no capítulo 2, verso 25, hoje começarei a pôr o pavor e o medo de ti sobre todas as nações da terra. Eles ouvirão relatos sobre ti e tremerão e se amedrontarão por tua causa. Então, dentro desse sentido, no nível judaico, né, o povo judeu, que é uma realidade ímpar, né, os Menei Noach estão nessa mesma jornada. Então, nós, entre as nações que estamos, de fato, envolvidos com todas as questões praticamente seculares das nações, à medida que nós vamos avançando com o Menei Noach, né, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então Deus também vai colocando diante de nós, para as nações, o medo e o pavor, para que saibam que nós estamos sim a serviço de Deus para esta última hora, né? Que Mashiach, ele pode se revelar a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Ok? Baruch Hashem. Por hoje é isso daqui. Amanhã, pela graça bendita de Hashem, se Mashiach não se revelar até lá, estaremos de volta aqui amanhã, à tarde com a Torá. Então, até amanhã. Shalom, shalom.